Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso segundo e último dia do seminário. Hoje o Espírito Santo nos direcionou a realizar algo com todos vocês que estão aqui nesta noite. Nós vamos começar fazendo uma oração, apresentando ao Senhor. Eu creio que ele vai continuar falando conosco. Ontem foi uma bênção, não foi? Eu creio que hoje ele tomará a direção deste momento tão precioso na sua presença e ele vai quebrar cadeias, grilhões, correntes, estruturar, trazer direções aos corações e falar aquilo que a nossa alma necessita. Amém? Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Então vamos orar ao Senhor. Quero pedir que você feche os seus olhos nessa hora e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te glorificar, queremos te bendizer na beleza da tua santidade, Senhor. Nesta hora, Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela tua presença, pela tua vontade estabelecida, por o Senhor se fazer presente em nosso meio e falar ao nosso coração. Eu sei que o Senhor está aqui como grande. Eu sei que o Senhor está fazendo coisas grandes. Eu sei que o Senhor vai falar de forma sobrenatural. Eu creio, Senhor, que cada um vai sair com o seu celeiro transbordando das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, meu Pai. Eu creio, Senhor, que a direção desta noite sobre cada coração que aqui está presente é de forma específica, direcionada, porque o Senhor conhece a necessidade da alma. O Senhor conhece a necessidade do coração, o Senhor conhece a necessidade da mente. E eu te peço, Pai, nesta hora, continua conosco, fala conosco, transmite a tua vontade, Senhor, para que nós possamos entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É assim que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus por essa noite. Graças a Deus por esse tempo. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito ao nosso coração. Amém? Ontem, quem estava conosco ontem, no seminário, primeiro dia? Cadê os irmãos que estavam conosco ontem? Aqueles que não puderam estar, mas assistiram depois, receberam depois. Cadê vocês também? Amém. Hoje será mais uma noite que o Senhor vai falar de forma poderosa ao nosso coração. Eu estava orando mais cedo, pedindo a direção do Senhor, né? Eu falei com vocês, disse que ontem a gente abordou 2 subtemas e hoje tem mais 2 para finalizar. Mas eu estava pedindo ao Senhor a direção para esta noite, porque é encerramento. Como é que o Senhor quer que nós possamos conduzir este momento? Como é que o Senhor quer que nós possamos transmitir ao coração de cada um de vocês que está aqui? E a gente fez um resumo do estudo, e logo em seguida, quando a gente finalizar esses 2 subtemas, nós vamos fazer um momento profético. Amém? Nós vamos fazer um momento profético. Eu quero que nesse momento eu vou dar uns 3 minutinhos. Não precisa ser muita coisa. Eu vou dar uns 3 minutinhos. Eu quero que nesse momento você pegue um papel
e você pega uma caneta. E eu queria que você anotasse aí nesse papel 2 pontos positivos e 2 pontos negativos. 2 pontos positivos de quem é você diante das suas finanças e 2 pontos negativos de quem é você diante da sua finança. Todo mundo entendeu? Se alguém não entendeu, coloca aí no chat, que eu explico direitinho. Eu preciso que vocês entendam e todo mundo faça. Como assim, missionária? 2 pontos positivos. Eu sou uma pessoa equilibrada, ponto positivo. Eu sou uma pessoa planejada, ponto positivo. Ponto negativo. Eu sou uma pessoa impulsiva. Mesmo tendo equilíbrio, mas às vezes eu termino agindo de forma impulsiva. E mesmo equilibrando tanto, tem momentos que eu extrapolo, né? Tem momentos que não é para me fazer e eu acabo fazendo e depois eu me arrependo porque eu fiz de forma impulsiva. Não é que eu faça constantemente, porque eu tenho equilíbrio, mas a falha, né? A falha, a imperfeição humana faz com que tem momentos que a gente verdadeiramente falhe, erre, entendeu? Então, assim, você não vai ser perfeito. O que eu preciso é que você coloque nesse papel o que de fato você representa diante das suas finanças, tá certo? Missionária, um ponto positivo, eu sou organizada. Eu sou muito organizada. Quando eu vou fazer a feira do mês, eu tenho que limpar toda a minha prateleira, sabe? Para poder conseguir fazer a feira, trazer o novo e colocar lá. Um ponto negativo é. Como é que eu posso citar outro ponto negativo? Eu consigo ser organizada com as minhas compras de alimento, mas o meu guarda-roupa é uma bagunça. É isso que você tem que descrever. O meu armário é impecável. Eu amo minha cozinha arrumada. Mas o meu guarda-roupa, quando eu vou escolher uma roupa, eu jogo tudo no chão, aquela moita assim. Aquela moita assim, eu jogo tudo no chão, tiro a roupa que eu quero e pego aquela moita e jogo tudo de novo dentro do guarda-roupa. Isso é um ponto negativo. Então, é isso que você vai anotar. Missionária, eu não gosto desse negócio de estar limpando para colocar a novas compras, não. Lá no meu armário tá coisa de tempero espalhado, feijão espalhado, macarrão quebrado, um monte de talo de macarrão quebrado, o arroz tudo espalhado. Eu chego com a nova compra missionária e boto lá em cima mesmo. É um ponto negativo, é desorganização. Então, você vai descrever o que você é. Você entendeu? Deu para entender? Eu citei alguns pontos aí, mas deu para entender? Vou citar outro. Missionário, eu saio, costumo sair quando eu vou em algum lugar, assim, vou num shopping, saio com meus filhos. Quando eu me arrumo, aí eu calço o sapato. Ou então eu calço o salto alto. Quando eu chego com o salto alto todo melado. Às vezes eu moro no barro, vem cheio de barro, cheio de lama quando tá chovendo. O salto alto todo molhado. Você acredita? Quando eu entro, eu já entro com ele dentro de casa, melando tudo. Jogo ele dentro do quarto e ele passa meses dentro do quarto, daquele mesmo jeito lá. Quando eu for sair de novo, aí eu pego ele, calço ele, nem limpo, saio do jeito que tô. Então, você vai descrever quem é você. Por que, missionária? Sobre isso, porque se você é uma pessoa desorganizada, você não vai conseguir ser organizada nas suas finanças. Se você é uma pessoa que você não consegue ter equilíbrio,
você não vai conseguir ter equilíbrio nas suas finanças. Se você é uma pessoa desleixada, você não vai ter reservas na sua finança. Então, você precisa dar nome ao seu erro para que você enxergue que você precisa melhorar. Amém? Podemos começar? Ou vocês já começaram? Responde aí no chat. A irmã Jane já está fazendo. Enquanto eu estava falando, vocês já estavam fazendo, foi? Meu Deus do céu, vocês estão. Você, olha para aí. Já fiz, já fiz. Estou fazendo. Vocês estão ligeirinho que só, né? Pronto. Eu vou silenciar meu microfone e vou dar mais 2 minutinhos para quem está terminando, tá bom? Termina aí. É o que, Gerlaine? Ela tá aí contigo, é? Foi passar o final de semana. Eita, meu Deus, que coisa boa. Foi passar as férias. Glória a Deus, que bênção. É só o Senhor que faz isso, né? Essas conexões do céu, é somente o Senhor quem faz isso. Meu Deus, que bênção. Diga a ela que aproveite bastante, desfrute desse tempo que o Senhor está proporcionando. Respira um pouquinho, amém? Respira um pouquinho e desfruta de tudo que o Senhor está proporcionando, porque o céu sempre tem mais. Já falou. Conversa mais, tem muito tempo. Amém? Terminaram? Aproveitem, desfrutem as duas. Aproveitem esse momento. Concluíram? Pronto. Agora, nós vamos fazer uma oração. Antes de começar a ministrar o estudo, nós vamos fazer uma oração. Eu quero que nesse momento você possa ler tudo que você escreveu. E você vai orar por tudo que você escreveu. Se você escreveu desorganização, você vai orar para ser uma pessoa organizada. Se você escreveu que você é uma pessoa bagunceira, você vai orar para que o Espírito Santo te ajude a ser uma pessoa organizada. Se você escreveu que você é uma pessoa que você é desleixada, você vai orar para que o Espírito Santo te traga equilíbrio e te ajude. Missionária, mas tem dias que eu estou muito cansada, é muito difícil. Nem sempre nós vamos estar 100% para estar limpando casa, arrumando casa, deixando tudo alinhado. Vai ter dias que nós vamos estar cansados. Você precisa compreender isso. Tem dias que nós vamos estar cansados. Mas o que você precisa entender é o seguinte:
Não é todo dia isso. Não é todo dia que a gente deixa os pratos na pia. Não é todo dia que a gente deixa a cozinha suja. Não é todo dia que a gente deixa o guarda-roupa bagunçado. Não é todo dia que a gente deixa os frascos tudo sem tampa. Não é todo dia que a gente deixa os sapatos tudo cheio de lama, tudo sujo. Não é todo dia. Quando nós não aplicamos a ordenança de Cristo em ter ordem, decência em tudo na nossa vida, a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai buscar, a gente vai dizimar, a gente vai ofertar, mas se a nossa vida não estiver alinhada em Deus, meus irmãos, a gente não vai ver frutos. Porque Deus não age por intermédio de desorganização. Deus não age por intermédio de preguiça. Deus não age por intermédio de dívidas. Não! Deus age por intermédio de equilíbrio. E talvez a sua vida financeira, a sua vida profissional pode estar travada porque você não tem equilíbrio. Mas nessa noite, nós declaramos pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus que você vai fazer essa oração. E eu declaro que tem homens e mulheres aqui que vão sentir um peso caindo dele, caindo dela. Um fardo que não era mais para ele e ela tá carregando, mas acarretou pelas próprias atitudes que a partir de hoje será diferente. Você não vai ter mais a palavra de negatividade na sua boca. Você vai ter a palavra de bênção. Mesmo sendo pouco, você vai ter a palavra de bênção. Mesmo sendo somente o suficiente, você vai ter a palavra de bênção. Não é a palavra de murmuração. Não é a palavra de desorganização. Um ambiente de desorganização, um ambiente de desordem, traz cansaço físico, cansaço emocional, guerra espiritual, faz travar todo o ambiente. O ambiente daquela casa fica pesado, você fica frustrado, você fica cansado, porque parece que você não consegue avançar, mas nessa noite nós declaramos que vai cair tudo que está prendendo emocionalmente, está trazendo ansiedade, está trazendo conflito familiar com o esposo, com os filhos, por falta de equilíbrio, de organização, de prudência. Em nome de Jesus, vai cair por terra. Amém? Vamos orar? Eu quero pedir à irmã Jane, ela vai fazer essa oração nesta noite. Ela vai orar neste momento. E eu quero pedir a todos vocês, peguem tudo que vocês escreveram e comecem a orar. Isso é uma oração específica. Não é para você orar por cônjuge, não é para você orar por filhos, é para você orar por você e por tudo que você escreveu e por tudo que você precisa mudar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te fez promessa. Ele vai cumprir. Mas será que você está pronto para entrar em Canaã? Ou você ainda está cheio de carrapicho do Egito, no deserto, que o Senhor está querendo tirar e você não permite ser tratado? Nessa noite, o foco é tudo isso que você escreveu. Então, começa a orar em cima de tudo isso que você escreveu. Amém? Vamos orar? Meninas, abra o microfone da irmã Jane, por favor. Minha amada, pode começar, por favor. Amém. Na verdade, essa é mais uma oração de libertação, tá? Porque existem forças malignas e o Mamon, ele é uma prisão, mas nós vamos estar livres esta noite através da oração em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu venho primeiro te agradecer, Pai Santo, por este momento precioso na tua presença, a qual tua serva tem sido usada poderosamente para trazer, Senhor, a luz da tua revelação, da tua palavra, Senhor, como devemos estar. Ó Deus, como devemos nos portar. Senhor, em nome de Jesus, conduz cada vez mais os estudos para que nós possamos alinhar a nossa conduta conforme a tua vontade, Pai. Porque se existem as leis, Senhor, na terra, também existe, Senhor, as leis do céu, porque o mundo espiritual é legal. Deus, agora eu coloco diante do teu altar, Senhor, o nosso pedido de perdão por toda a nossa conduta, Senhor, desajustada, desequilibrada, meu Senhor, e que o Senhor venha, papai, trazer conserto, Pai, que o Senhor venha trazer, Senhor, restauração e restituição de tudo que Satanás tem nos roubado por conta da nossa própria conduta, Senhor da glória, ou desleixada, Senhor, ou conduta reprovada diante do Senhor, papai, porque agimos sem pensar, sem pedir, Senhor, permissão, ou, Senhor, pedir a tua condução naquilo que vamos fazer, Senhor, na nossa área financeira. Então, Senhor, derruba mamon da nossa vida, Pai. Senhor da glória, porque a tua palavra diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, Pai. E nós não devemos, Senhor, agir de maneira, Senhor, em que, Senhor, nós vamos gastar tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, Pai, porque o Senhor nos chama, Senhor, a administrar aquilo que o Senhor nos concede, o Senhor nos prova nisso. E, Senhor, se o Senhor diz, papai, lá em Malaquias, fazei prova de mim, Senhor, a começar dos dízimos e as ofertas, Pai. Se o Senhor não abrir o celeiro do céu e derramar bênção sem medida sobre nós, Pai, isso é uma lei, é uma determinação, Senhor, que o Senhor nos coloca para a gente refletir. Até porque, Senhor, quando nós somos organizados nas nossas finanças, nós podemos, Pai, abençoar, não só o altar, porque, Senhor, isso é uma norma estabelecida, dízimo e oferta. Mas, Senhor, semente não é, Senhor, para a gente esbanjar. Semente é para plantar, aleluia, no reino, Senhor. É para abençoar pessoas, vidas que estão necessitando. Pai, agora, nesse momento, Senhor, eu venho diante do teu trono com ousadia, confiantemente, para apresentar cada uma deste grupo, Senhor, diante de ti. E eu me coloco, Senhor, na brecha como intercessora, Pai, a favor de todas nós, Senhor, e de mim também, sabendo que o teu Espírito nos assiste, Pai, nessa luta contra as forças do mal, Pai. Quantos espíritos de mamon, quanto devorador, gafanhoto, migrador, Senhor, que tentam, Pai amado, tirar, Senhor da glória, a nossa mente cativa ao Espírito Santo para trazer prisão do inimigo, papai. Eu solto agora, Pai, as ligaduras da impiedade, da servidão, papai, através dessa oração, e tomo, papai, o escudo da fé e apago as setas inflamadas do maligno, Senhor, que estão contra nossas vidas. Tudo aquilo, papai, que estava trazendo desonra, destruição, papai, que estava trazendo, Senhor da glória, até mesmo divisão dentro de casa, porque eu já sofri essas intervenções e eu sei como isso é terrível, Pai. A gente gastar demais, compulsivamente, Senhor, isso traz, Pai amado, consequência para o relacionamento, traz desequilíbrio, desentendimento, mas, Senhor, nós não vamos mais passar por isso, nós vamos vencer esse gigante em nome de Jesus, papai. E o Senhor diz, Pai, que tudo que nós ligarmos, Pai, em oração aqui na terra, será ligado no céu, papai. Então, papai, nós declaramos agora, Senhor, em nome de Jesus, que o céu está agindo a nosso favor, papai. Permitimos e declaramos, papai, na terra, que o Senhor está nos corrigindo, papai. Que o Senhor está dando, Senhor, Pai, a ordem aos teus anjos para guardar nossa mente, o nosso coração, no momento, Pai, em que vamos aplicar as nossas finanças, Senhor, no momento em que estamos dirigindo a nossa casa, a organização de tudo, papai. Ó Deus, porque isso é um princípio, e nós temos que obedecer os teus princípios e não aos principados e poderes das trevas. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito agora, papai, que está prendendo, Senhor, está nos orientando, Senhor da glória, está prendendo a nossa mente cativa a ti, Pai, possa e nos iluminar, papai, porque o Senhor diz
diz que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, Senhor, que a luz do teu evangelho nos solte agora, papai, de todas as prisões das dívidas, Pai. Senhor da glória, da compulsividade, Deus. Nós damos uma ordem agora a Satanás, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas nessa área, papai, das nossas finanças. E o Senhor, Pai, a partir desta noite, vai nos dar consciência, Pai, porque nós somos livres em Ti, Pai. Livre para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor determina, porque tudo que Tu tens para nós é bom, Senhor. Aleluia. E o Senhor, o Teu pensamento para nós, Pai, é boa, a Tua... nós queremos reivindicar a palavra de Romanos 12:2. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Então, Senhor, através da metanoia, o Senhor possa nos revelar, papai. Senhor, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. O Senhor não nos quer prisioneiro, mas a dívida, Pai, preocupada, sem dormir, Senhor, vendo a situação da nossa vida toda bagunçada. Não, Jesus. O Senhor quer que coloque tudo em ordem. Eu determino agora, papai. Aleluia, como tantas vezes o Senhor já me ensinou as duras penas, Senhor. E o Senhor, graças a Ti, papai, está dando equilíbrio, Senhor. Tem coisas que ainda precisam ser consertadas. Eu te louvo por este ensinamento precioso, porque está nos dando, Senhor da glória, Senhor, um confrontamento. E o Senhor precisa nos confrontar mesmo, Senhor. Nós precisamos ver onde nós estamos errando para alinhar nossa conduta e glorificar o Teu nome nisso e não envergonhar o Teu nome mais. Assim eu oro, Pai, agradecendo, Senhor, pela escolha que Tu fizesse, Pai, através de impulsionar o coração, Senhor, da missionária Carol, de estar nos dando esse estudo, Pai. E glorifico o Teu nome, porque eu sei, Senhor, que agora, a partir desse momento, Senhor, a partir dessas 2 aulas, Senhor, eu sei que muitas virão, mas a partir dessas 2 aulas, o Senhor já vai, Pai, está nos estartando agora, Pai, para que nós possamos ter alívio, começar a ajustar nossas contas, pagar aquilo que nós devemos, Senhor, não deixar nada pendente, Pai, deixar a nossa casa segundo o que Tu queres, Pai, e não segundo o que o inimigo quer. Assim, papai, nós já te agradecemos, no nome santo de Jesus, Pai, amarra todo valente, Senhor, aí, não deixa, joga no abismo, não deixa nada ficar de pé, Senhor, que não seja a Tua vontade, Pai. Assim eu te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, irmã Jane, pela participação, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar, trazer, ministrar ao coração de vocês sobre dívidas. E eu não vou começar citando dívidas fisicamente falando. Nós vamos começar pontuando aonde são geradas essas dívidas no mundo espiritual, como elas são geradas. O que é que acontece quando nós estamos em dívida no mundo espiritual? E o impacto que traz ao mundo físico? Eu quero ler com vocês em Provérbios, capítulo 22, versículo 7 e versículo 8. Provérbios, capítulo 22, versículo 7 e versículo 8. O subtema: evite dívidas que roubam a sua prosperidade. Evite dívidas que roubam a sua prosperidade. O tema principal é: administre as suas finanças debaixo da sabedoria divina. E o subtema de hoje, o primeiro: evite dívidas que roubam a sua prosperidade. Antes de ler, eu vou citar 3 coisas que vêm através de dívidas acarretadas espiritualmente falando, no mundo espiritual. Peso emocional, ansiedade, conflito familiares. Eu quero fazer uma pergunta antes de ler a palavra do Senhor. Quem aqui tem conhecimento desse assunto?
Quem já estudou, quem já ouviu sobre isso? Dívida no mundo espiritual. A Josi, a Jane. Quem nunca ouviu, coloca assim, eu nunca ouvi. Coloca assim, eu nunca ouvi. Quem nunca ouviu, coloca assim, eu nunca ouvi. Deixa eu abrir aqui o chat, peraí. Tá bem longe. Pronto, vocês vão entender um pouquinho. Isso é muito sério, tá? E eu preciso que vocês fiquem bem atentos para que vocês fiquem cientes que se tiver acontecendo na vida de vocês, vocês consigam contornar isso e pedir ao Senhor para transformar em bênção na vida de vocês, porque Ele transforma maldição em bênção. Amém? Então, anota essas três coisas. Dívidas excessivas no mundo espiritual trazem peso emocional, ansiedade, conflitos familiares. Mas quando essas dívidas são sanadas e a bênção de Deus está sobre essa vida, o que é que vai acontecer? Você vai ter sabedoria, você vai ter equilíbrio, você vai ter prudência, você vai ter temor. Quando você não cumprir o princípio, você vai se sentir mal. Quem aqui já se sentiu mal no mês que era para tirar o dízimo, que era para separar as primícias e não fez? Porque olhou para a situação e disse assim: meu Deus, está tudo tão apertado, tudo tão difícil. Desse mês não dá, não, eu não consigo fazer. Aí vai e gasta o dinheiro. Quando gasta, fica se sentindo mal, fica com aquela angústia dentro de si, fica com aquele pensamento pesado, fica com aquela ansiedade, fica com aquele. Isso é temor. Isso é temor, não é medo. Isso é temor. Porque a partir do momento que nós quebramos um princípio, nós geramos dívida no mundo espiritual. A partir do momento que nós quebramos um princípio, nós geramos peso emocional na nossa vida. E isso está na palavra. Vamos ler. Provérbios 22, o 7 e o 8. Eu quero contar um testemunho para vocês entenderem o quanto isso é sério. Provérbios 22, o 7 e o 8 diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que por emprestado e o que toma por emprestado é servo do que empresta. O que semeia iniquidade colherá vaidade, e a vara de sua indignação não prosperará. Amém? Amém, meus irmãos? Anotaram? Provérbios 22, 7 e o 8. Anota aí, tá? Certa vez, a missionária Carol foi para um seminário com uma missionária que ela é psicóloga. Faz algum tempinho já, isso já faz um tempinho. Aquele seminário ali era para mulheres, abordando o assunto de mulheres, né? Mães, esposas, presencialmente. E naquele momento ela começou a abordar sobre a administração da esposa temente ao Senhor. Ela começou a abordar sobre a casa, né? Ela não falou de forma específica sobre as finanças, como nós estamos falando aqui. Mas ela falou de forma geral, a casa, filhos, marido, finanças, compras de casa, responsabilidades. E dali ela começou a abordar esse temor que a mulher sábia, ela tem ao Senhor, porque ela pede a direção de Deus em tudo, ela é equilibrada em tudo, ela é direcionada pelo Espírito, até quando ela quer fazer algo errado, o Espírito Santo a repreende. Então, ela começou a falar sobre isso, e ela citou esse testemunho que eu vou falar aqui para vocês.
Ela disse que uma irmã da igreja, ela procurou ela para fazer uma consultoria de psicóloga, né? Psicologia. E ali ela conversou com a irmã, qual era o interesse da irmã, qual motivo a irmã queria ser acompanhada por uma psicóloga, o que é que estava acontecendo com a irmã para a irmã ter a necessidade de querer uma psicóloga. E ali a irmã disse para ela que a vida financeira do casal é terrível. Foi assim que a irmã falou. A vida financeira do casal é terrível. Mesmo que ela queira avançar, ela não consegue. Mesmo que o marido queira avançar, eles não conseguem. Exemplo, se eles planejam comprar um guarda-roupa, o ventilador quebra. Vê que situação. Se eles planejam comprar um armário novo, o fogão quebra. Se eles planejam comprar uma televisão nova, o micro-ondas queima. Então, assim, eles chegaram a um tempo, a um momento, que eles não planejam mais. Ela procurou a psicóloga por causa disso, porque chegou um momento que eles não planejam mais, chegou um momento que eles não têm expectativa nem de fazer nada, de fazer uma viagem, de planejar algo, porque é sempre uma falência financeira terrível. Então, aquele casal não começou, não ficou somente enfrentando problemas financeiros. Agora, esse casal passou a enfrentar problemas emocionais. Porque eles começaram a discutir entre eles e um culpar o outro e dizer que era o outro problema de estar tudo travado. E chegou um momento que essa irmã não estava mais suportando, procurou ela, perguntou a quantidade de sessão, né, que parece que a psicologia trabalha dessa forma, e ela começou a acompanhar aquela irmã. Na primeira sessão, a irmã estava bem travada. Na segunda, ela já começou a compartilhar algumas coisas. Na terceira, ela já começou a abrir mais o coração dela. Já começou a detalhar mais como era a convivência dentro de casa, como de fato era a administração entre o casal. E aquela irmã, todas as sessões, ela batia na mesma tecla, dizendo: eu não entendo, porque eu sou dizimista, eu cumpro o princípio, eu não entendo porque eu estou ofertando, eu não entendo porque é dessa forma. E ali aquela psicóloga disse que quando chegou na quinta sessão, ela já estava muito angustiada, porque além de ser a área dela, de psicologia, ela é serva do Senhor. Então ela estava muito angustiada porque ela não encontrava solução para aquela mulher, ela não encontrava. Por mais que ela tentasse conversar, guiar para um lado, guiar para o outro, mas ela via todas as áreas fechadas. É como se não tivesse como realmente entrar para solucionar todas as áreas que ela tentava entrar para conversar com a irmã, todas as áreas estavam fechadas. Emocional fechado, financeiro fechado, profissional fechado, nada prosperava. Então ela disse que começou a ficar muito angustiada e ela disse: Senhor, isso não é mais a psicologia. Eu sinto no meu espírito, olha o temor. Eu sinto no meu espírito que isso não é mais a psicologia, Senhor. Eu não estou conseguindo resolver, eu não estou conseguindo, diante do meu conhecimento, passar para essa mulher o que é que ela tem que fazer. Eu não estou conseguindo. E o Senhor mandou ela orar. E ela foi orar e foi jejuar. E o Senhor mandou ela fazer a seguinte pergunta. Preste atenção. O Senhor mandou ela fazer a seguinte pergunta: você emprestou dinheiro para alguém? Durante esse período, você emprestou dinheiro para alguém? E aquela mulher disse: eu emprestei para muitas pessoas, mas eu não me recordo especificamente em alguém que possa ter uma conduta errada de vida que eu emprestei o dinheiro. Aquela irmã, né, missionária, que ela é psicóloga missionária, ela disse assim: pronto, você vai para casa hoje. A gente vai retornar com 3 dias. Eu vou orar, você vai orar.
E você vai pedir ao Senhor somente isso, para o Senhor trazer a memória a você quem você emprestou dinheiro e faz tudo errado. É uma pessoa completamente errada. É uma pessoa que a vida dela não anda. É uma pessoa que a vida dela está travada. É isso que você vai orar nesse sentido, e o Senhor vai lhe lembrar. E daí, ela disse que começou a orar, a jejuar, a irmã começou a orar, a jejuar, e quando foi depois desses dias, a irmã voltou. E quando ela voltou com a revelação do céu. Você está ouvindo isso que eu estou contando para você? Pois escute mais, que tem mais. Ela voltou com a revelação do céu. E ela sentou com aquela missionária e ela disse assim para ela: eu lembrei, eu emprestei a uma prima minha. E eu comecei a procurar como era a conduta da vida dessa minha prima, porque só vinha ela na minha cabeça enquanto eu orava. Eu fiquei tão inquieta, tão inquieta, tão inquieta com isso, que eu não dormi mais durante esses dias, porque só vinha ela na minha mente. Até que o Senhor me deu coragem de eu ligar para ela e perguntar para ela o que foi que ela fez com o dinheiro que eu emprestei. Irmãos, toda vez que eu conto isso para alguém, eu já contei para vários irmãos nos atendimentos, vários. Irmão, do ministério, já contei para pessoas, mulheres, que o Espírito Santo me guiou a contar. Toda vez que eu conto, eu me arrepio. Isso é sério demais. E daí ela disse que ligou para essa prima. E quando ligou para essa prima, e ela perguntou o que foi que ela fez com esse dinheiro, ela começou a chorar. E ela disse assim: eu pensei que você não ia dar conta, ou que você não ia mais se importar, porque já faz tantos anos, você está relembrando isso agora. E por que você está relembrando isso agora? Ela disse: eu só quero ouvir de você o que é que você fez com esse dinheiro que eu lhe emprestei. E naquele momento ela disse: eu me apaixonei por um homem que ele era casado. E quando eu soube que ele era casado, eu estava muito apaixonada por ele. E eu não suportei ver ele me deixar para ficar com a mulher dele. Então, eu paguei a um pai de santo, com o dinheiro que você me emprestou, para fazer um trabalho para destruir o casamento deles. E aquele homem veio para mim. Aquele homem veio para mim. Só que era muita confusão, era muita briga. Ele me agredia. Ele quebrava as coisas dentro de casa. Vamos ler de novo Provérbios para entender o que é que eu estou dizendo aqui? O rico domina sobre o pobre, e o que toma por empréstimo é servo do que empresta. E ela disse que, quando ela começou a chorar, ela disse: me perdoa. Eu não queria nem te contar isso, porque eu tenho vergonha do que eu fiz. Ele voltou para a mulher dele, isso já passou, já acabou. Me perdoa. E naquele momento, aquela irmã disse: tá certo, eu perdoo você, mas não faça isso com mais ninguém. Nunca mais na sua vida. Não faça isso com mais ninguém. Quando ela conversou com aquela missionária, a missionária disse assim para ela: você entendeu o poder da oração? Você entendeu que Deus fez o que aprisionava, se arrepender, lhe pedir perdão para que fosse quebrado, porque o que ela fez gerou dívida na sua vida. E enquanto você não se alinhava, enquanto você não se equilibrava, enquanto você não estava vigilante, enquanto você não tinha o temor do Senhor, você achava que era o seu descontrole, você achava que era o seu desequilíbrio. E deixa eu te perguntar mais.
Como era a situação da tua casa? Você conseguia colocar a sua casa em ordem? Ela disse não. Por quê? Porque tinha espírito opressor agindo. Tinha espírito opressor aprisionando. A partir do momento que tem espírito opressor agindo, não consegue colocar em ordem. Se não for o Senhor para quebrar, não consegue. Toda vez que for arrumar a bagunça do guarda-roupa, vai sentir um cansaço imenso. Toda vez que for lavar aquela tuia de prato que está lá tuiado, vai sentir um cansaço imenso. Toda vez que for servir a família, vai se sentir cansado. Porque tem um espírito oprimindo. E todas as vezes que a gente deixa de cumprir princípio, a gente alimenta mais ainda esses espíritos. O poder da bênção do Senhor sobre a nossa vida está na obediência. Está na renúncia, está no caminhar com Cristo, está em reconhecer que eu preciso estar com os meus olhos espirituais atentos para ter temor, porque tem pessoas que estão me pedindo ajuda, que eu preciso perguntar a Deus se é para eu ajudar. Porque tem pessoas que estão sendo tratadas pelo Senhor. Por que você está colocando a sua mão aonde Deus trata? Às vezes aquela pessoa está passando um aperto financeiro terrível, porque ela tem que ser tratada por Deus, porque se ela tiver um dinheirinho a mais, ela faz besteira. Ela faz besteira. Ela se afasta de Deus. Ela corrompe o coração dela com ídolos. E às vezes, esse valor a mais que ela quer, ela tira de você. E ainda faz besteira com o que tirou de você. Atrasa tudo na sua vida. Não seja escravo de espírito opressor por conta de imprudência e de imaturidade. Não carregue dívidas no mundo espiritual por conta de imprudência e imaturidade. Não carregue dívidas no mundo espiritual por falta de sabedoria e administração. Minha irmã, eu não estou dizendo para tu ser egoísta, não. Eu estou te dizendo para tu ser prudente. Para tu entender que a bênção do Senhor está sobre ti e que tu tem que orar até mesmo para dar alguma coisa a alguém. Tu tem que orar até mesmo para perguntar se tu pode colocar a tua mão. Mas missionária é meu irmão, é minha irmã. Mas se tu for uma mulher de oração, tu vai dizer, Deus, é meu irmão, é minha irmã que está precisando. Mas o Senhor me orienta a ajudar. Isso é reconhecimento da soberania de Deus sobre a tua vida. É não fazer nada sem autorização dele. Naquele momento, a missionária disse, Deus quebrou. Deus quebrou. E você vai ver que a partir de hoje sua casa vai começar a andar. E sabe, minha irmã, o que não deixou a tua casa desmoronar por completo, de uma vez, porque mesmo diante de todas as dificuldades, você e seu esposo ainda continuou temendo a Deus e a sua palavra. Irmãos, veja que coisa linda. Quantas oportunidades o Espírito Santo de Deus nos dá para a gente tomar atitudes diferentes. Quantas oportunidades, meu Pai, o Senhor nos dá, nos ensinando, nos instruindo, nos direcionando, para que a gente tenha sabedoria. Agora eu vou abrir um parêntese e vou falar. Tem irmãs e irmãos que estão aqui que não é emprestar dinheiro para o esposo que está se prostituindo. Tem irmãs e irmãos que estão aqui que não é a dor de cabeça que o esposo dá, mas às vezes é o filho. Porque o filho está na bebedeira, o filho está nas drogas,
O filho está na prostituição. E ele quer financiar o pecado dele com a bênção que Deus está dando à sua mão. Satanás é muito podre. É muito sujo. É imundo. Missionária, como é que eu vou agir diante dessa situação? O que é que eu vou fazer com o meu filho? Não. Não. Sabe dizer não? Pronto. Você vai ter que aprender a dizer não. Sabe ter pulso? Pronto. Você vai ter que aprender a ter pulso. Sabe por quê? Porque não é somente cuidar da bênção estabelecida sobre as tuas mãos ou a provisão, é cuidar da herança do Senhor, que é o teu filho. Não financia pecado. Não traz dívida para o mundo espiritual para agradar ele ou agradar ela. Declara sobre a vida dele libertação, sobre a vida dela libertação, mas não permite a bênção que está sobre as tuas mãos gerar maldição na vida do teu filho. Não, 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 não. Eu não aceito. Dobra o teu joelho, vai no quarto dessa bênção e declara: eu não aceito, Senhor. Eu não aceito o meu filho debaixo de maldição. Eu não aceito os meus netos debaixo de maldição. Eu não aceito eles quererem desperdiçar a semente que é para ser lançada, a semente que é para ser cuidada, a semente que é para ser zelada e trazer dívidas no mundo espiritual pela minha vida? Não. Quando começar a identificar um peso emocional, uma ansiedade, um conflito, pergunta ao Senhor: Pai, o que é que está acontecendo? Senhor, me revela. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é o horário de oração onde Deus mais se revela? O que está em oculto e escondido? 3 da manhã e meia-noite. 3 da manhã e meia-noite. São os horários que Deus, ele revela. Por que, missionária? Porque é horário de sacrifício. É horário de renúncia. É horário de que não está confortável para orar, não. Está confortável, não. Eu estou com sono, estou cansada, tenho coisa para fazer no outro dia, tenho rotina, tenho uma demanda imensa, mas quando eu sacrifico a minha madrugada, quando eu sacrifico o meu horário do meu sono, do meu cansaço, do meu que era para ser meu descanso ao Senhor, ele olha do alto céu e começa a revelar suas maravilhas na nossa vida. A partir desse seminário, vai ter pessoas que vão sair daqui e nunca mais vão ser a mesma. A partir desse seminário, vai ter pessoas que vão sair daqui e elas vão começar a orar direcionado, dizendo: Deus, me mostra o que está em oculto e escondido. Deixa eu dizer à minha irmã e ao meu irmão que está aqui nessa noite. Você é o atalaia de Deus para a vida do teu cônjuge. Eu vou dizer de novo. Você é o atalaia de Deus para a vida do teu marido, para a vida da tua esposa. Se tu tá vendo que esse homem é imprudente, ora, repreendendo, quebrando, anulando toda a dívida no mundo espiritual. Ora, se tu tá vendo que esse homem anda com amizade que não presta, amizade que vai guiar ele para dívida no mundo espiritual, ora, seja você prudente, seja você atalaia, seja você que assuma o lugar da brecha. Fecha a brecha, minha irmã. Fecha a brecha.
Começa a pedir a Deus, porque tu estás tendo conhecimento que esse homem não tem. Tu está tendo a direção que essa mulher não tem, meu irmão. Seja você a atalaia da tua casa. Seja você a mulher e o homem temente, equilibrado, para fazer a vontade de Deus e viver uma vida próspera segundo a sua vontade. Abre comigo Provérbios 10 e o 22. Eita, que tem tanta gente que está aqui, que está reconhecendo tanta coisa que fez errado. Chegou a noite de pedir perdão. Tem muita gente que está aqui, que está reconhecendo que fez muita coisa errada. Emprestou para gente que não presta, emprestou para gente que não tem compromisso com o altar, deu dinheiro para gente que foi fazer coisa errada, deu de boa samaritana, sem antes perguntar para Deus se era o que ele queria. Irmãos, eu não estou dizendo que é mal a gente ajudar o nosso irmão, não. Não, pelo contrário. O que é que nós estamos fazendo aqui no ministério, meus irmãos? O que é que nós estamos fazendo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A obra social do ministério, ela é administrada por uma coordenação de missionários, né? Os recursos são enviados, essa coordenação, eles administram e distribuem aos países. É assim que acontece. Tem missionário lá em Malawi, nós, aqui do Ministério Restaurando Alianças, a gente é responsável pela obra social em Malawi e Moçambique. Tem outros países, outros e outros lugares. Mas o ministério é responsável pelo Moçambique e Malawi. Quando a gente faz a reunião com os missionários, eles começam ali a falar, né? E se eu pudesse gravar essa reunião e mostrar para vocês, ou se eu pudesse mandar o link para vocês entrar e vocês mesmo ouvir o que eles dizem, dói a alma. Tem missionário em Malawi e tem missionário em Moçambique que estão vivendo com R$ 500. Eles deixaram família no Brasil. Eles deixaram família do estado deles e foram fazer a obra do Senhor. Eles estão sobrevivendo com R$ 500. Eles não têm casa para morar. Eles não têm roupa bonita para vestir. Eles não têm roupa de marca para vestir. Não tem isso. Eles não têm nem roupa que combine. São aquelas estampas lá floridas, aquelas flores enormes. Mas é uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. É uma alegria tão grande que eles têm dentro deles. Sabe? Que eu olho assim, eu digo, Senhor, quando eu olho para os meus irmãos missionários, no campo missionário, eu vejo que todos os dias eu preciso aprender a ser crente. Quando eu olho para essa alegria que eles carregam, eu vejo que todos os dias eu preciso aprender a ser crente, Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente recebeu o vídeo, eu comentei isso com a assessoria. A gente recebeu um vídeo de uma mãe lá no Malawi,
chorando, perto do corpo do seu filho. E os pássaros tentando pegar o corpo da criança. A criança morreu com fome. A criança morreu com fome. Se você visse como estavam os ossos da criança, a criança morreu com fome. Vocês enxergam a alegria que o pastor manda o vídeo dizendo: missionária Carol, Ministério Restaurando Alianças, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Crianças, agradeçam ao Ministério Restaurando Alianças. Eles, muitas das vezes, só têm uma alimentação por dia. E nós, como igreja, estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo o quê? Sabe por que eu estou falando isso, meus irmãos? Eu não estou falando isso para comover vocês e vocês dar o maior valor de oferta da vida de vocês. Não, eu não estou falando. Eu estou falando para que quando você sentar na sua mesa com seu filho e você vê ele com um prato de feijão, de macarrão, você olhar e dizer: Deus, obrigada pela fonte da provisão da minha casa. Quando você abrir seu guarda-roupa e você vê ele bagunçado, sinta vergonha, se levante e vá arrumar. Vá arrumar. Quando eu vejo os meus irmãos missionários sofrendo por amor à palavra, em lugares de escassez, em lugares de perseguição, em lugares de fome, em lugares de nudez, em momento nenhum, eu nunca ouvi nenhum deles entrar na reunião e falar mal do pastor, que tem a igreja tal, que tem um monte de dinheiro, que não ajuda. Eu nunca ouvi. Nunca ouvi. Sabe o que é que eles dizem? Sabe o que é que eles dizem? Vamos orar. Vamos orar pela missionária Carol e vamos orar pelo ministério para Deus abençoar as vidas. Vamos orar pela missionária Carol, vamos orar pelo ministério para Deus mandar 3 vezes mais. Porque os nossos irmãos têm abençoado a obra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Eu não consigo entender um cristão que se passa para estar falando mal disso. Não, eu não consigo entender. Se isso não for evangelho, o que é que é? O que é que é? Eu estou falando tudo isso, né, para comover vocês e vocês ficar com a consciência pesada do que vocês estão fazendo. Se vocês não estão fazendo, é com vocês e o Senhor. E vocês sabem que a missionária Carol é bem transparente. É com vocês e o Senhor. Não me interessa, meu irmão. Não venha dizer para mim quanto você recebe, o que é que você tem que dar. Não diga para mim. Não me interessa. É você e o Senhor. Faça aquilo que a palavra está dizendo para você fazer. É você e Deus. Eu não tenho nada que questionar você, é você e Deus. O que eu estou dizendo é que você sente na sua mesa, você seja grato pelo trabalho que você tem, pela veste que você tem, pela escolha que você tem, pelos perfumes que você tem, pelas roupas que você tem, pelos lugares que você frequenta. Seja grato. Seja grato porque seus filhos estão estudando. Seja grato porque seus filhos têm material escolar. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Mas, missionária, não é a escola que eu desejava. Mas é a escola que meu filho está. E eu sou grato porque meu filho tem saúde. Seja grato. A murmuração, ela abre brechas na vida de muitas pessoas que elas não conseguem reconhecer. A murmuração torna pessoas prepotentes, egoístas, soberbas. Elas se acham a dona da verdade. Elas se acham muita coisa.
Mas a humildade traz o reconhecimento. E é isso que está sendo pontuado em todo esse seminário: reconhecimento. Reconhecimento. Reconhecimento de quê? De tudo que tenho, de tudo que sou, de tudo que ainda vou ser, de tudo que ainda vou receber, é do Senhor. Pare de fazer por tantas pessoas que não se preocupa nem saber como você está. Faça ao Senhor. Você agrada a Ele quando você faz para Ele, sabia? Pare de estar atrás de tantas pessoas que nem se importa com você. Faça ao Senhor. Você agrada a Ele. Salmos 37, o 4. Agrada-te do Senhor. Em outra versão vai dizer, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Se eu disser para você que o teu pai, ele se importa com os mínimos desejos do teu coração, mas que você não se importa de começar o agradando. E sabe por que muitas das vezes você acarreta tanta dívida espiritual na sua vida, tanto fardo pesado, tanto fardo cansado, porque muitas das vezes você agrada todo mundo, mas não agrada a Deus. Muitas das vezes você pergunta a todo mundo, mas não pergunta a Deus. Muitas das vezes você questiona todo mundo, mas não questiona a Deus. Muitas das vezes você conversa com todo mundo, mas não conversa com Deus. Chegou o período nesta noite de ter equilíbrio, maturidade, temor, obediência, prudência, direção. Essa noite é a noite que o Senhor está abrindo os olhos de muitos irmãos que estão aqui, porque era necessário. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é prosperidade? Prosperidade não é Deus te fazer esbanjar no dinheiro. Prosperidade é você ter paz. Prosperidade é você ter provisão. Prosperidade é você ter equilíbrio. Prosperidade é você ter filhos com saúde. Prosperidade é você ter saúde. Prosperidade é teu marido ter saúde. Ah, Josi, tu é tão próspera, Josi, que tu não tem noção quanto tu é próspera. Ah, Bruna, tu é tão próspera que tu não tem noção do quanto tu é próspera. Ah, Anne, tu é tão próspera que tu não tem noção do quanto tu é próspera. Regiane, tu é tão próspera que tu não tem noção de como você é próspera. Sabe quem é que está declarando a prosperidade sobre a tua vida hoje? É o céu. E o que o céu diz, a terra não pode invalidar. O que o céu determina, a terra não pode invalidar. E o céu está determinando sobre a tua vida. Tu és próspera, tu és bem-aventurada, tu és amada, tu és protegida, tu és abençoada e abençoado no Senhor. Eu finalizo essa noite de seminário dizendo a cada um de vocês: não espere riquezas quando o que está esperando vocês é o céu. Você entendeu? Eu vou dizer de novo. Não espere riquezas aqui na terra quando o que está esperando você é o céu. Você vai ter estabilidade, minha irmã. Eu declaro sobre a tua vida que você vai ter estabilidade. Aquele sonho que você sonha há tanto tempo de fazer uma viagem, você não tem condições. Se prepara para a estabilidade que vai chegar sobre a tua vida. Aquele desejo mais profundo do teu coração por tu estar agradando ao Senhor, se prepara que vai chegar a estabilidade sobre a tua vida. Aquele projeto que tu tanto queria, se prepara que vai chegar a estabilidade. Aquela porta que tu tanto desejava, se prepara que vai chegar a estabilidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não coloca o
teu coração na porta, não coloca o teu coração no sonho, não coloca o teu coração em nada terreno, coloca o teu coração no céu e tu vai ver se a estabilidade não vai chegar sobre a tua vida. O céu está dizendo nesta noite sobre tudo o que deves guardar. Guarda o teu coração, para que dele, porque dele procede as fontes da vida. Deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas que tu não vai ganhar para Jesus dizendo assim, aceita Jesus para ir morar no céu, senão tu vai para o inferno. Tem pessoas que tu vai ganhar para Jesus quando tu começar a ser próspera. Tu tá entendendo? E eu não estou falando próspera financeiramente, não. Preste atenção. Para depois não vir dizer, a missionária disse que eu vou ficar rica, e depois é que meu marido vai aceitar Jesus. Tudo errado, tudo troncho. Quem inventa essas mentiras é Satanás. Eu estou falando que a partir do momento que tu passar a ter paz, tu vai ver se aquele que estava tão distante de Deus não vem. Não vem para Cristo. A partir do momento que tu começa a ter o teu coração em Deus, o teu cônjuge vai olhar e vai dizer assim, menina, o que é que aconteceu contigo? Planeje. Planeje um sonho com o Senhor. Planeje um projeto com o Senhor. Planeje uma vida com o Senhor. Mas, acima de tudo, tenha o seu coração no céu. Porque o céu se responsabiliza em manter todas as tuas necessidades. Quando você passar a ter o seu coração no céu, você não vai ficar mais com pena e com pirangagem de você separar suas primícias. Você não vai fazer mais o que você quer, não. Porque você vai dizer, eu reconheço o Senhor, que é o Senhor que me dá todas as coisas. Eu reconheço que é o céu que me faz prosperar. Eu reconheço que o céu é que me faz avançar. Eu reconheço que é o céu que me abençoa. É somente o céu. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos fazer a declaração profética para a gente finalizar em nome de Jesus. Meu Deus, a hora está passando muito rápido. Vamos fazer a declaração profética. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Eu quero que você coloque a mão no seu coração e você diga nesse momento, Senhor, a minha casa, a minha família, a minha saúde, as minhas finanças, o meu emprego, a minha provisão é para a glória do teu nome. Senhor, eu declaro em nome de Jesus uma vida equilibrada, uma mente transformada e um coração inclinado para cumprir a tua vontade. Eu declaro em nome de Jesus estabilidade. Vamos repetir 10 vezes essa palavra? A primeira vez, quando eu disser primeira vez, aí você diz, eu declaro estabilidade em nome de Jesus. Segunda vez, eu declaro estabilidade em nome de Jesus. Amém? Vamos começar? Vamos começar. Primeira vez, eu declaro estabilidade em nome de Jesus. Segunda vez, eu declaro estabilidade em nome de Jesus.
Terceira vez, eu declaro estabilidade em nome de Jesus. Quarta vez, eu declaro estabilidade em nome de Jesus. Quinta vez, eu declaro estabilidade em nome de Jesus. Sexta vez, eu declaro estabilidade em nome de Jesus. Sétima vez, eu declaro estabilidade em nome de Jesus. Oitava vez, eu declaro estabilidade em nome de Jesus. Nona vez, eu declaro estabilidade em nome de Jesus. Décima, eu declaro estabilidade em nome de Jesus. Amém? Dê um glória para Jesus nessa noite. Dê um glória para Jesus nessa noite, porque esse seminário veio para quebrar grilhões, quebrar correntes, quebrar maldições, alinhar ao propósito, alinhar a obediência, alinhar ao princípio e fazer correto diante do Senhor. E nós declaramos que diante da obediência haverá estabilidade. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Que toda dívida espiritual seja quebrada nesta noite. Que haverá estabilidade, não haverá mais dívida. Amém? Sinta que o Senhor Jesus te libertou. Foi Ele que te libertou no mundo espiritual. Não tem mais dívida, haverá estabilidade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que bênção estar com vocês nessa noite. Foi uma bênção esse seminário. O Senhor falou muito ao meu coração, viu? Tenham convicção disso. Que todas as vezes que o Senhor está falando, a primeira palavra que vem é para quem está ministrando. Ele sempre ministra ao coração de quem está ministrando. Então, ele falou muito ao meu coração. Tem algumas coisas que a gente precisa alinhar com prudência, com sabedoria. Eu sei que muitas das vezes nós temos um coração muito bom. Queremos ajudar muita gente, né? Queremos fazer tudo por todo mundo. E acaba nos prejudicando, porque Deus está vendo o coração daquela pessoa. E sabe o que é mais terrível? Sabe o que é mais terrível? Sabe qual é o sentimento mais difícil? É quando Deus ele te dá discernimento de espírito. Quando Deus está vendo o coração daquela pessoa, e Deus te dá discernimento, e Deus faz você sentir que aquela pessoa está desejando mal enquanto você quer ajudar. Então, eu digo para vocês, acima de tudo, guarde o seu coração. E em tudo, meus irmãos, em tudo, peça ao Senhor sabedoria, prudência, para você não sofrer por falta de prudência. Tá certo? Amém? Peça ao Senhor. Quando vier alguém se lamentando demais, dizendo que está passando por muita luta, dizendo que isso, dizendo que aquilo, dizendo que está precisando disso, está precisando daquilo, aí você faz o seguinte, Anete, tem como você me ajudar? Não, não é emoção. Não posso agir por emoção. Minha irmã, eu gosto muito de você. Não precisa ser mal educado, não precisa ser prudente. Olha para a pessoa e diz assim, minha irmã, eu gosto muito de você, você é uma bênção na minha vida. Mas deixa eu conversar com o Senhor, tá certo? Porque as minhas finanças é entregue a Ele. O meu profissional é entregue a Ele. Eu sou entregue a Ele. Então, deixa eu conversar com o Senhor, porque se Ele me instruir, eu vou direcionar você, eu vou te ajudar. Conte comigo, eu sou sua irmã. Mas se assim ele disser que é um tratamento dele com você, eu vou orar por você. Eu não vou deixar de te ajudar. Eu vou te ajudar em oração. Tá certo?
porque ele sabe como tratar com cada um de nós. É assim. Não é má educação, mas é prudência. Tá bom? Amém? Não coloque a sua mão aonde Deus está tratando e não traga dívida espiritual no momento que você já foi direcionado e ensinado. Você não vai poder chegar no céu, mostrar a sua mão e dizer: eu não ouvi, eu não conheci. Não, eu ouvi, eu conheci, eu que não quis fazer, Senhor. Então, sofra com o que você não quis fazer. Porque você foi instruído, você foi direcionado, você foi exortado, você ficou quase 2 horas escutando ensinamento, você que não quis fazer. Mas quando você coloca em prática, você vê a mão de Deus em tudo. Amém? Irmãos, vamos descansar. Um ótimo descanso a cada um de vocês. Eu quero agradecer a todos que participaram desse momento tão precioso, todos vocês pela presença, tá certo? Quero agradecer também a todos que abençoam esta obra, que tem o coração em Deus e no ministério, tá certo? Vocês não fazem a homens, não. Vocês fazem ao Senhor. E tenha certeza que a recompensa sempre virá dele, mesmo que não seja de forma imediata. Porque tem momentos que a gente acha que a gente, fazendo hoje, a gente tem que receber hoje mesmo. E às vezes o Senhor está preparando algo muito melhor para você. Sabia, Damiana? Às vezes você está pedindo para o Senhor te abençoar 2 vezes mais, o Senhor quer te abençoar 10 vezes mais. Ele está sempre preparando o melhor para você. Quem tem um coração inclinado, ele sempre prepara o melhor. Amém? Então, que Deus continue abençoando vocês, as suas finanças, a sua renda, a sua casa, e te faça prosperar tudo quanto leva o teu nome. Em nome de Jesus. Um bom descanso. Salmos 4, verso 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Bom descanso, meus irmãos. Deus abençoe.